E aí pessoal, tranquilo? Bom, então antes da gente começar o vídeo, eu vou só explicar melhor como vão funcionar as senhas, porque parece que ficou confuso para todas as salas e para todo mundo como funcionarão as senhas daqui para frente. Devido à quantidade de alunos que eu tenho na escola, mais de 100, o que acabava acontecendo? Esses 100 alunos mandavam mensagem para mim e eu tinha que ir lá no meu arquivo e ficar dando ok para esses 100 alunos. Parece pouco, pessoal, parece fácil. Mas se eu demorar 20 segundos, que é um tempo razoável para fazer isso para cada pessoa, porque às vezes o aluno não me manda o nome, aí eu tenho que ficar procurando o nome dele lá em cima. Se eu demorar 20 segundos, para mais ou menos 100 alunos, eu tenho mais que 100 alunos aí, mas vamos aproximar para 100 alunos. Eu vou demorar aí 100 vezes 20, 2.000 segundos. 2.000 segundos dá mais ou menos meia hora. Então eu perco meia hora para ficar colocando o nome de todo mundo, ficar dando ok, beleza? Então como que vai fazer agora? Na lista, hoje vai ter senha, beleza? Então na lista de exercícios que já está disponível para vocês, vai ter uma pergunta que é para você assinalar a senha correta que eu enviar, beleza? Então a senha não fica mais para mim, você não precisa mais me mandar mensagem nenhuma, exceto se você tiver com dúvida, beleza? Caso você tenha dúvida, me mande a sua dúvida. Se não, a senha você vai assinalar lá na lista de exercícios, no campo avaliação, lá na plataforma Positivo, beleza? Então, pega seu caderno, sua caneta, senta numa cadeira gostosa aí e bora lá pro vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, beleza? Bom, sexto ano, na aula anterior a gente conversou sobre o que são misturas, o que são substâncias puras, o que são átomos, moléculas, enfim, a gente discutiu tudo isso daí. E a gente discutiu também, pessoal, que a gente possui dois tipos de mistura, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Hoje a gente vai discutir como a gente pode separar essas misturas, porque afinal, a gente tem pouca água potável aqui no nosso planeta, né? A gente já estudou isso e a gente tem mais ou menos 3% de água doce do nosso planeta. A gente pode pegar a água do mar e transformar em água potável? Como que a gente faz isso? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, a primeira parte da nossa aula vai ser entender como a gente faz a separação das misturas heterogêneas. O que são as misturas heterogêneas? São aquelas misturas que possuem mais de uma fase, então você vê mais de uma coisa. O primeiro tipo de mistura que a gente vai estudar é a mistura entre água e areia. Bom, essa é uma mistura muito comum da gente ver aí, principalmente se você pegar a água, por exemplo, de um rio, tá? Você vai ter água e areia juntos. Como você faz para separar esses dois caras? Como você faz para separar a água e a areia? Bom, se você pegar esse copinho e esperar um tempo, o que você vai perceber? Você vai perceber que a areia começa a se depositar lá no fundo, tá? Então você vê duas fases, uma fase é a água, outra fase é a areia. Se você deixar essa água quietinha aí, você vai acabar separando esses caras. Você pode, por exemplo, depois pegar um canudinho e beber só a água, deixar a areia lá no fundo. Esse método de separação, pessoal, é chamado de decantação. A decantação é um método de separação por gravidade. Como assim, professor? A areia não se mistura à água. Então, se você esperar um tempo suficiente, como a areia é mais densa que a água, a areia vai ficar no fundo. Então, a gravidade puxa essa areia para o fundo. E aí você acaba separando a água e a areia. E aí você pode, por exemplo, como eu falei, com um canudinho ou com uma seringa, retirar a água que a areia vai ficar lá no fundo. Aí você vai falar assim, bom, mas dentro dessa areia tem um pouquinho de sal, né? Tudo bem, você vai beber um pouquinho desse sal aí, mas você não vai beber essa areia inteira, tudo bem? Então você consegue separar água e areia. Esse método da decantação também é bastante utilizado para limpar piscina, pessoal. Quem já limpou piscina ou já viu alguém limpando piscina, sabe que você usa uma substância chamada sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio, ele gruda na sujeira. Então, caiu folha, caíram várias coisas lá na piscina, você joga esse sulfato de alumínio, ele gruda na sujeira e faz com que a sujeira desça, faz com que a sujeira vá lá para o fundo. Depois o piscineiro, ou você, ou seja, quem está limpando a piscina, passa um aspirador. E esse aspirador puxa essa sujeira. Então, aí também é utilizado o método da decantação. Esse sulfato de alumínio é só para grudar na sujeira e fazer ela cair, tá bom? O segundo método para a gente separar água e areia é a filtração, pessoal. Você pode pegar um filtro, igual o filtro de café. Então você pega aquele copo que está com água e areia, põe um filtro e um copinho embaixo. Você derrama essa água com areia,
a areia vai ficar presa no filtro e a água vai passar. Então a filtração segura geralmente o que é maior, no caso a areia, e deixa o que é o líquido passar. Beleza, a gente pode também separar água e óleo. Água e óleo, de novo, temos duas fases, o óleo em cima e a água embaixo. Aqui, pessoal, a gente pode utilizar o mesmo método que a gente utilizou para separar a água e a areia, a filtração, certo? Não, a filtração não separa água e óleo, porque tanto a água quanto o óleo vão passar pelo filtro. Aqui a gente pode utilizar a decantação, pessoal. Por quê? Porque a água é mais densa que o óleo, então a água vai para baixo e o óleo fica em cima. Beleza, mas eu esperei tempo suficiente, como que eu vou fazer para separar agora a água e o óleo? Bom, eles já estão separados, mas para você pegar a água e o óleo, você pode derramar bem devagarzinho o óleo até acabar todo ele. Depois vai começar a chegar água, você para de derramar. Ou existe um equipamento específico para isso, chamado funil de bromo, que você está vendo aí. Esse funil de bromo, ele é tipo um recipiente que tem uma torneirinha. Quando você abre essa torneirinha que você está vendo aí, a água cai. A água vai caindo, 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 caindo. A hora que vai começar a cair o óleo, você fecha a torneirinha. Você pegou essa água no recipiente e o óleo está preso aí dentro desse funil de bromo. Agora você pode pegar esse óleo e jogar em outro recipiente. Pronto, você tem água e você tem óleo. Então é muito comum da gente fazer essa experiência aí e depois não conseguir pegar a água e o óleo de volta. O óleo às vezes você quer usar para cozinhar mesmo, tá? Então você pode utilizar esse funil de bromo, que você fez a experiência, e depois você pega a água e pega o óleo de volta. Bom, a gente já viu duas substâncias, duas misturas que a gente pode separar, água e areia, água e óleo. Mas agora vamos ver alguns métodos que são gerais para várias substâncias. O primeiro deles que a gente vai estudar é a catação. A catação, pessoal, é como o próprio nome diz, você vai catar vários objetos. Então, vamos supor que você tem alguns objetos grandes que você consiga pegar. Isso não funciona, por exemplo, com sal e açúcar. Você não consegue ficar pegando grãozinho de sal, grãozinho de açúcar. Tá? É muito comum você fazer isso com feijão. A minha avó, quando eu era pequeno, eu sempre via ela separando o feijão. Tá? Esse método é o método da catação. Você pega os feijões que estão podres ou que estão ruins e joga fora. E você fica ali só com os feijões bons. Isso também acontece com arroz, tá? Vem algumas pedras também, vinham algumas pedras também no arroz e no feijão. Então você utiliza o método da catação, que é justamente você pegar. Esse método também é muito utilizado na coleta de lixo, né? Na coleta seletiva. Então tem vários lixos passando ali, o cara pega o que vai ser reciclado ou o que não vai ser reciclado e deixa passar o resto. Outro método muito utilizado, pessoal, é a peneiração. A peneiração, vocês já estão acostumados a ver, né? Você tem uma peneira, que é como se fosse um filtro, é muito parecido com um filtro, tá? Mas essa peneira você deixa passar coisas que são menores. As coisas maiores ficam presas na peneira. Então você tem a peneira, que é como se fosse uma redinha, né? As coisas que são maiores que os furos da rede ficam presas na peneira, as que são menores caem. Então é muito utilizado para você separar areia, é muito utilizado para você separar, por exemplo, grãos de café, algumas coisas assim. Tem outro método também, pessoal, chamado de levigação. A levigação é muito famosa porque é um método que a gente utiliza para separar ouro, tá? Então o que a gente faz? Você pega o ouro e geralmente você mistura esse ouro com chumbo, tá? Por quê? Para deixar ele mais denso ainda. O ouro já é denso, com o chumbo junto ele fica mais denso ainda. E aí o que você faz? Como o ouro antigamente ele era retirado da água do rio, você tinha areia, várias coisas ali. Então você pega essa mistura aí de água, areia e ouro e fica chacoalhando, tá? O que vai acontecer? Os grãos menores, os grãos de areia, eles vão começar a sair com a água quando você faz esse movimento de girar, tá? Já os grãos mais densos, os grãos de ouro, eles vão ficar lá no fundo, tá? Então eles ficam no fundo da baia, que é o objeto utilizado. E aí você acaba separando o ouro da areia. Beleza, mas vamos estudar agora os métodos de separação de misturas homogêneas, ou seja, aquelas misturas que têm uma fase só, você vê uma coisa só. E agora a gente vai responder a pergunta que eu fiz no início da aula. A gente pode separar água e sal? Isso seria viável? Ou seja, é bom a gente fazer isso para conseguir pegar água? Bom, existem dois métodos que a gente pode utilizar para separar água e sal. O primeiro deles é chamado de evaporação. A evaporação consiste em você pegar um balde de água, ou um recipiente de água, deixar esse cara no sol, por exemplo. O que vai acontecer? O sol vai esquentar, a água vai evaporar, a água sobe e fica o sal ali embaixo.
Esse método é muito utilizado para você obter sal. Então você quer ter sal, você faz o quê? Você pega a água do mar e tranca ela em um lugar. Você deixa ali. O sol vai batendo, vai fazendo a água evaporar e o sal fica todo ali. Mas se você for esperto e prestou atenção no que eu falei que o sal fica. Eu falei que o vapor da água vai embora. Então você obtém só o sal nesse método. O método de evaporação faz com que você obtenha só o sólido. Você pode fazer isso aí na sua casa. Se você pegar enche uma panela com água e sal, ou com água e açúcar, e coloca lá no fogo, liga o fogo. Você vai ver que a água vai evaporar e vai ficar só o sal ou só o açúcar ali depois. Vão ficar os grãozinhos brancos mesmo, tá? Você tem de novo o sal e tem de novo o açúcar. Só que a água vai embora, você não tem a água aí. Então isso aí serve só para você ter o sólido, o sal ou o açúcar, ou seja lá qual sólido que está dissolvido na água. E se eu quiser obter a água para eu beber depois? Aí, pessoal, tem um método chamado destilação simples. A destilação simples consiste em você obter o líquido e o sólido. Então a diferença é, a evaporação você tem só o sólido, o líquido vai embora. Na destilação simples você tem o líquido e o sólido. E aqui tem um jeito bem complicado de fazer isso, que são com equipamentos caros, de vidro, bonitinhos, que a gente faz no laboratório. Mas tem um jeito de você fazer isso na sua casa, que talvez você já tenha visto em alguns programas de sobrevivência na televisão. O que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, uma bacia com água salgada. Você vai pegar também fita adesiva, uma sacolinha plástica, um filme plástico, e você vai pegar um copinho com uma pedra. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar água salgada dentro da bacia. Depois você vai colocar um copinho bem no meio dessa bacia. Só que o copinho tem que ser mais alto que o nível da água, porque senão a água salgada vai entrar no copinho. Não dá. Então vamos supor, o nível da água está aqui, o copinho tem que ser dessa altura. Tá? Então você colocou água salgada, depois você colocou o copinho bem no meio. O que você vai fazer agora? Você vai pegar aquele filme plástico e vai cobrir toda a bacia. Então o filme plástico tem que ser maior que a bacia. E aí você vai usar a fita para colar. Você pode usar um elástico, caso você queira, ou uma linha, tá? Caso você não tenha uma fita. Mas a fita fica mais fácil para você colar esse filme plástico em volta da bacia. E aí você vai colocar uma pedrinha bem no meio, em cima do copinho. O que vai acontecer? Você vai deixar isso aí no sol. O sol vai de novo evaporar a água, só que agora a água não vai conseguir ir embora, porque ela vai bater no filme plástico. O que vai acontecer? A hora que ela bater no filme plástico, ela vai entrar em contato com o ar que está em cima desse filme plástico. Esse ar está gelado. Então o que vai acontecer? O vapor vai virar gotinha de água. E a gotinha vai começar a escorrer pela curva que você fez com a pedrinha. Você colocou a pedrinha em cima, ela vai fazer com que o plástico fique mais ou menos assim, ó. E aí a gota d'água vai escorregar, escorregar, escorregar. A hora que chegar aqui, ela vai pingar no copinho. A hora que ela pingar no copinho, ela não está mais salgada, porque o sal ficou ali na bacia. Então, dentro do copinho, você vai ter água doce. E na bacia, você vai ter o sal. Obviamente, isso daí é um método improvisado de você fazer. Dá certo. Mas o método utilizado em laboratório tem uns equipamentos, todos rebuscados aí, que vocês estão vendo a foto, tá? Mas o procedimento é basicamente o mesmo. E o resultado é também o mesmo. Você tem sal em um lugar e água doce em outro lugar. E se eu quiser separar água e álcool, por exemplo? Agora são dois líquidos, né? Antes era água e sal, é um líquido e um sólido. Agora é água e álcool. Como que eu faço para separar? Bom, aqui a gente vai utilizar um método chamado destilação fracionada. A gente utilizou para separar água e sal destilação simples. Agora é destilação fracionada. Por que fracionada? Porque eu vou evaporar só um dos líquidos. Meu Deus, bati no microfone. Eu vou evaporar só um dos líquidos, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar, então, eu posso utilizar o mesmo esquema que a gente fez para separar água e sal, que é aquela bacia, tudo mais. Só que agora, ao invés de colocar água salgada, você vai colocar água com álcool, tá? Então, você coloca água com álcool na bacia. O que vai acontecer? Quando você deixar no sol, o álcool vai evaporar primeiro que a água. O álcool vai evaporar antes. A gente fala que o álcool é mais volátil, tá? Tanto é que você pega uma garrafinha de água e tenta cheirar, você não sente cheiro de água, por mais que a água tenha um pouquinho de cheiro. Mas se você colocar álcool aqui dentro e sentir o cheiro, você vai pegar esse cheiro de álcool, vai até machucar um pouco o seu nariz,
Por quê? Porque o álcool já vai evaporando, o álcool é mais volátil. Então, o que vai acontecer? Quando você deixar a água naquela bacia, o álcool vai evaporar e vai cair no copinho. E aí você vai ficar com água na bacia. Então, o processo é muito semelhante ao da destilação simples. Mas aqui a gente vai ter álcool no copinho e água na bacia. Tá? Antes a gente tinha água no copinho e sal na bacia. Agora a gente tem álcool no copinho e água na bacia. A destilação fracionada também é muito utilizada, pessoal, na separação do petróleo. Tá? Então o petróleo é colocado em um tubo gigante, vocês estão vendo a foto aí desse tubo, tá, pessoal? E o que acontece? Você esquenta esse tubo, você esquenta o petróleo. E aí, você está vendo de novo mais uma figura, o que vai acontecer? Esse petróleo, pessoal, ele vai ficar estratificado. O que significa isso? Vão ficar camadas, tá? De tipos de coisas. A camada mais para baixo é a camada do asfalto, tá bom, pessoal? Por quê? Porque é a camada mais densa do petróleo. Depois você vai subindo, você vai mudando os produtos que você consegue fazer com essas camadas de petróleo. Então, dentro do petróleo você tem várias camadas de coisas, que quando você esquenta, elas vão se separando. A mais densa fica embaixo, a menos densa sobe. Bom, era essa a aula de hoje, pessoal. E aí, para a aula de hoje, a gente vai ter uma senha. A senha é Papai Noel, beleza? Então, você vai responder lá a questão na avaliação com essa senha, tudo bem? Então, pessoal, bons estudos. Não precisa me enviar mensagem de senha, só me envia mensagem caso você tenha dúvida, tudo bem? Se tiver dúvida, não deixe de mandar mensagem. Bons estudos e até semana que vem. Valeu!